Vamos meditar juntos na palavra de Deus. Uma coisa muito curiosa é que o século XX foi denominado como o século da ansiedade, o século da descrença e o século da depravação. Essa é uma opinião dos estudiosos do comportamento humano, do campo da sociologia, por exemplo, da psicologia. Esse século XXI, que não estamos nele ainda nem há 2 décadas, tem sido definido como o século do medo. As pessoas estão com medo. Medo em todos os lugares. O medo extrapolou as fronteiras culturais, econômicas, sociais, e não importa se você está na Tailândia, se você estiver em Nova York, se você estiver em Rio Branco, em Mogi das Cruzes ou São José dos Campos, as pessoas estão com medo. Medo de diversas formas, tamanhos e cores. Há pessoas que têm medo de atentados terroristas, outros têm medo de prognósticos médicos, outros têm medo da economia, outros têm medo se A ou B forem eleitos esse ano. As pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de tudo. Medo de viver e, paradoxalmente, com medo de morrer. Nós não nos resolvemos. O medo é tão grande, reforçado pelos canais midiáticos, que veja você, 300 pessoas por ano são atingidas por raios, 17 pessoas morrem afogadas por dia, mais de 100 pessoas morrem atropeladas, mais de 100 pessoas são assassinadas, 56 pessoas, a última estatística que eu vi, morreram de febre amarela no Brasil inteiro. Eu pergunto a você, as pessoas estão com medo do quê? As pessoas estão com medo. E você? Qual é o seu medo? Qual é o seu temor? Todos nós carregamos algum temor, algum medo. E se o meu negócio não der certo? E se aquele processo não acontecer como eu esperava? E se o meu casamento acabar? E se o diagnóstico médico for confirmado? E se o meu ministério não se desdobrar como eu esperava? E se? E quando olhamos, nós estamos completamente atemorizados. E o medo, você sabe que ele produz uma reação bioquímica na gente. É por isso que na mitologia grega, quando alguém encontra com a figura mítica da Medusa, aquela mulher que tem os cabelos encaracolados por cobras e não é sogra, até onde sei não é, a pessoa fica paralisada, se transforma numa estátua de pedra, porque o medo nos paralisa, o medo nos incapacita, o medo é um veneno, e eu e você, nós estamos cercados por medusas, não estamos? Todos os dias, nós temos medo de que aquela má notícia se confirme, medo de ter medo, é essa a situação que nós nos encontramos. E há um livro maravilhoso nas páginas do Antigo Testamento, que nos fala sobre coragem. Vários livros tratam disso. Essa mensagem é baseada no que eu chamo de uma trilogia, que eu preparei no livro de Josué. E hoje fica tranquilo, eu não vou pregar os 3 sermões, é só um. Abra por favor a sua Bíblia no livro que traz o nome de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Se você encontrou, por favor, diga amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida.
Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que texto maravilhoso. Coragem. Coragem vem do latim coractium, o coração que age. É o contrário da pessoa que se petrifica de medo diante dos desafios da vida. É aquele que ousa agir. O livro de Josué foi escrito pelo menos 1400 anos antes de Jesus e lida com um tema tão atual como esse, o medo e a necessidade de termos coragem. A Bíblia não vê o medo apenas como uma questão emocional. A Bíblia vê o medo como uma questão incapacitante e moral. Ter coragem é agir moralmente. Ter coragem é acreditar e confiar em Deus. Ter coragem é a capacidade do coração que age. Nesse livro, nós encontramos um momento de transição. Aliás, da trilogia, a primeira mensagem é essa, transição. Josué é um novo líder, substituindo um grande líder, Moisés. O livro de Josué inaugura um novo tipo de literatura nas Escrituras. Nós saímos da lei e entramos nas narrativas. O livro de Josué descreve a liderança de um novo povo, não mais aquele povo que morreu no deserto, mas um povo novo. O livro de Josué descreve um povo que não viverá no deserto, mas enfrentará adversários poderosos na terra de Canaã. Vale o lembrete, Canaã não é um símbolo do céu. Canaã é um símbolo da vida cristã para nós. Porque no céu não temos adversários, mas aqui para vivermos a vida cristã, enfrentamos adversários. Então aquela antiga canção que diz, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, fica por aí. Muito cristã essa música, né? Não é um símbolo correto do céu, porque Canaã representa a nossa luta, nossa batalha diária para vivermos uma vida abundante que Deus tem para as nossas vidas. Josué é a transliteração do nome hebraico Yeshua, é o mesmo nome transliterado do grego Jesus, portanto é o mesmo nome de Jesus. E tipologicamente, assim como Josué guiou o povo para suas batalhas e vitórias, Jesus é o nosso comandante, que nos guia às nossas batalhas e nas nossas vitórias. A diferença é que Jesus, o nosso comandante, é imbatível. Aquele que nele crê é mais que vencedor. Agora, Josué, o homem, se depara com isso, com Deus, pelo menos no primeiro capítulo, dizendo 3 vezes para ele, seja corajoso, corajoso, corajoso. É curioso que em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7, se você puder abrir a sua Bíblia, quando Moisés vai apresentar Josué como candidato a sucessor, veja o que diz Moisés, 31, versículo 7. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo o povo de Israel, seja forte e o quê? Corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Corajoso. Deuteronômio, Moisés diz, Josué, eu tenho um conselho para você, muito importante esse conselho para você, coragem. Quando Deus vai falar com Josué, depois da morte de Moisés, Deus disse, eu tenho um conselho importante para você, coragem. Josué,
eu tenho um conselho para você: coragem. Josué, antes que você se esqueça, eu tenho um conselho para você: coragem. 4 vezes. A segunda mensagem dessa trilogia é preparo. Eu não vou tratar dela aqui. O preparo implicava em que a mente de Josué, o coração de Josué, cada neurônio estivesse impregnado com o preparo da palavra de Deus. E Deus diz: coragem, 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 coragem. Eu fico pensando de tantas virtudes na nossa tradição judaico-cristã. Deus não poderia ter dito: amor. Josué, amor. Josué, santidade, bondade, todas essas são virtudes. Mas Deus, de todas as virtudes que poderia escolher, disse: Josué, precisa de coragem. Precisa de coragem. Por quê? Nós podemos considerar algumas razões. O tempo nem nos permitiria considerar todas elas. Algumas. Primeiro vamos pensar na circunstância em que Josué se encontra. Capítulo 1, no versículo 2, claramente nos descreve a necessidade de Josué ter que atravessar um rio Jordão. No capítulo 3 de Josué, no versículo 15, nós somos informados que era um tempo de colheita, e era um tempo de enchente, em que o rio transbordava e engolia as suas margens. Um estudioso chamado Lloyd Stilley diz o seguinte, que nesse período de cheia, em alguns pontos a profundidade podia chegar a 4 metros. A circunstância natural que Josué precisava enfrentar aqui já exigia dele coragem. Por exemplo, no livro de Jeremias, quando ele descreve a vegetação às margens do Rio Jordão, ele chama de floresta. Agora imagine então esse complicador de enchente e floresta, vegetação pegajosa e água, e você guiando aproximadamente 2 milhões de pessoas para atravessar. E você vai ter que guiar crianças, mulheres mais velhas, animais. E a promessa de Deus era muito simples: você vai em direção a esse rio que está transbordando, põe os sacerdotes na frente, e quando eles pisarem na água, não antes disso, só quando pisar na água, a água para, e eles vão atravessar a pé enxuto. Precisa de coragem? Mas veja que é uma situação circunstancial natural. Não é um fenômeno sobrenatural que estava acontecendo ali. Era o que acontecia sempre. Na época da colheita, esse rio transborda, e as suas margens são engolidas, e a vegetação é densa naquele lugar. Ele está enfrentando um problema de ordem natural. Não é o demônio, não são os cananitas, não são os hititas. É um problema natural. E na vida, eu e você enfrentamos problemas que talvez o diabo bata palmas, mas ele não é o causador daquilo. São problemas naturais. Algumas vezes a economia vai mal e você não tem nada a ver com isso. A economia vai mal. Algumas vezes você enfrenta problemas de saúde, como todos enfrentam problemas de saúde, o justo, o injusto, o crente ou o não crente. Mas seja qual for as circunstâncias que você está inserido, seja o que for que você está enfrentando, mesmo que sejam por causas naturais, Deus nos diz: tenha coragem. Tenha coragem de enfrentar isso. Tenha coragem de viver, tenha coragem para enfrentar a morte, tenha coragem para servir, tenha coragem para viver com prosperidade, tenha coragem para viver com adversidade, tenha coragem. Essa é uma decisão moral, de dizer: eu vou confiar em Deus,
não importa qual é a circunstância. Não é de admirar que o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, ele tenha dito o quê? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Qual é o seu temor hoje? Hoje? Você está com medo do quê? O que está te prendendo e te paralisando de medo? Deus nessa manhã te diz: tenha coragem, confie em mim, tenha coragem. Há uma outra coisa que nós podemos considerar, porque Deus de todas as virtudes escolheu essa para desafiar Josué, para encorajar literalmente Josué. Nós sabemos que Josué ele cresceu no Egito, nasceu no Egito, certamente, cresceu no Egito, depois acompanhou Moisés como seu auxiliar, por 40 anos, não é isso? No deserto. Quando ele recebe o bastão de Moisés para ser líder, quantos anos ele tinha? Pelo menos 80, pelo menos 80. Você recebeu uma tarefa dessa aos 80 anos de idade, tem uma coisa que você precisa muito, sabe qual é? Coragem. Porque é normal que quanto mais jovens nós somos mais ousados, nós temos uma sensação de imortalidade, de que tudo vai... Mas à medida que o cão vai sendo mordido por cobra, ele começa a ficar com medo de linguiça. A gente já não quer se arriscar mais, não queremos passar pelas mesmas experiências. Eu já fiz isso um dia e deu errado. Não é assim? Nós vamos ficando com medo. Eu tenho que dizer a vocês que algumas empresas, inclusive, olham essa curva na hora de fazer contratação. E se querem contratar alguém assim para correr risco, já não contrata aquele que eles acham que passou da curva. Fala, esse cara não quer correr risco mais. Mas eles estão errados, porque nós somos o povo de Deus e nós seguimos a palavra de Deus, que nos diz em alto e bom som: coragem. Coragem. Nós olhamos aqui e há um homem que poderia, do ponto de vista humano, estar se deparando com a sua limitação. E às vezes a limitação é essa: velho demais. Às vezes a limitação é jovem demais. Porque a sociedade sempre vai nos espremer dizendo: tenha medo. Tenha medo, tenha medo, tenha medo. O jornal diz: tenha medo. O governo diz: tenha medo. Sabe por quê? O governo quer dizer: você precisa de mim. A mídia quer dizer: tenha medo, vocês precisam da minha informação. E todos dizem: você precisa ter medo, porque aí você é dependente de mim. E Deus diz: não tenha medo de nada, porque você só depende de mim. Coragem. Veja você que o apóstolo Paulo, ainda escrevendo ao seu jovem aprendiz Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. E Deus estava dizendo para Josué: ninguém despreze a tua velhice. Tenha coragem. Há uma terceira razão que eu imagino porque Deus escolheu de todos os vocábulos esse: coragem. Eles estão diante de uma terra estrangeira, de costumes estrangeiros, de gente que a história nos diz eram excessivamente violentos, agressivos, imorais. A história nos diz que as práticas de promiscuidade sexual entre os cananitas eram das piores. Eles sacrificavam seus próprios filhos, queimando a divindades pagãs. Então você pode imaginar andando naquela terra e sentir o cheiro de carne humana sendo queimada, ouvir gritos de crianças clamando, gritando desesperadas por ajuda. Era essa a cultura. Em Deuteronômio capítulo 18, eu te dou um minutinho para você localizar, Deuteronômio 18, versículos 9 e 10. Se você encontrou, por favor, diga amém. Diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não
procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia ou faça presságios ou pratique feitiçaria. Aqui é um outro problema. Há um problema de ordem sociocultural. Ele vai ter que enfrentar uma sociedade e uma cultura que é estranha e estrangeira à sua. Ele vai ter que enfrentar valores que são completamente avessos aos seus valores. E para enfrentar essa sociedade tão diferente, tão contrária, tão avessa, ele precisa de coragem. É o que nós precisamos. Recentemente uma professora me procurou e disse, eu estou sendo instruída a ensinar este assunto que é contrário à minha convicção cristã. O que eu devo fazer, pastor? Eu disse, rebele-se. Que coragem! Nós não devemos ser subservientes o tempo todo, especialmente quando algo é contrário ao que nos diz a palavra de Deus. E como cristãos nós temos a coragem de nos rebelar contra aquilo que é contrário à palavra de Deus, e temos a coragem, a ousadia de arcarmos com as consequências. Sabemos que servimos um Deus que é vivo, e entre agradar aos homens ou agradar a Deus, nós escolhemos o segundo, porque Deus nos pede que tenhamos coragem. Difícil, não é? É sempre difícil. Eu gostaria de dizer que a coragem, fazendo uma aplicação breve, passa por alguns aspectos da nossa vida. Por exemplo, algumas vezes na vida é preciso ter coragem de ficar quando tudo nos diz que é hora de ir. Por exemplo, as coisas estão difíceis, as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, não estão se desenvolvendo como esperávamos, mas nós temos uma profunda convicção que é o desejo de Deus que fiquemos. E aí precisa ter coragem de ficar. Não está bom, a gente tem que ficar. Outras vezes a coragem é diferente. Está tudo bem, está tudo encaixado e bom, e nós precisamos ter a coragem de ir. Às vezes é uma mudança de carreira, às vezes é uma mudança de negócio, às vezes é uma mudança de casa, de vizinhança, eu não sei. Desde que você não seja ficar mudando aí de casamento, tá? Então pega leve, entenda bem o que eu estou te dizendo. Mas é preciso ter coragem. Algumas vezes está tudo tão encaixadinho e lá dentro de nós entendemos que é preciso ter coragem de cruzar o Jordão. Nós temos um exemplo em Mogi da nossa igreja. A nossa igreja estava num bairro bom de Mogi, num prédio bom em Mogi, de acesso bom em Mogi, mas nós começamos a ter um incômodo de que era a hora de ir. E várias reuniões que nós tivemos, os irmãos diziam, será que esse negócio vai dar certo, pastor? E eu orava muito, dizia, Senhor, nos ajude. E no livro de Josué eu encontrava o encorajamento, eu dizia, irmãos, nós vamos fazer isso, e nós vamos caminhar diante desse rio que é o nosso Jordão, e nós vamos colocar a planta dos pés nessas águas, e uma de duas coisas vai acontecer. Quais, pastor? Quais? Ou o rio abre e a gente passa, ou o rio nos engole, mas nós não vamos ficar paralisados pelo medo. E graças a Deus, queridos, o rio abriu, e nós passamos, e em março, se Deus quiser, estaremos completando já 1 ano de casa nova. Não foi uma jornada fácil. Então, primeiro, algumas vezes a coragem é ficar quando as coisas não estão boas. Algumas vezes a coragem é ir, mesmo quando as coisas estão encaixadas. E terceiro, algumas vezes a coragem, para nós líderes é o mais difícil, é a coragem de pedir ajuda. É ter que procurar alguém e falar, eu não estou dando conta. Eu preciso da sua ajuda. Para o líder é uma das coisas mais difíceis que existe. Não me admira que tantos de nós estejamos enfrentando depressão e crises, porque algumas vezes é preciso ter coragem de dizer, eu preciso de ajuda. O que está te dando medo? O que está te impedindo? Aristóteles, pelo menos tem sido atribuído a ele, esse pensamento. É melhor a probabilidade das impossibilidades que a improbabilidade das possibilidades.
É melhor você dizer, olha, pode acontecer algo que é impossível, porque Deus pode fazer, do que você falar, é improvável que isso que poderia acontecer, aconteça. Viver em coragem é assim, é agir e crer. Deus pode fazer algo extraordinário, Deus pode fazer algo excepcional. Agora veja, eu sou um pregador muito sincero, eu reconheço que muitas pessoas que agiram corajosamente, fracassaram. Eu não quero dizer para você que só porque você age corajosamente vai dar certo, vai acontecer exatamente como você gostaria. Muitas pessoas com seus atos heróicos fracassaram, e sofreram dor, e sofreram a frustração disso. Mas escuta bem isso, escuta bem. Sem coragem, sem agir corajosamente, o mundo não só para, ele se desintegra. Sabe por quê? Porque sem coragem não há esperança. E sem esperança, a gente vende o futuro. Não há mais futuro. Então, se nós não ousarmos, nós estamos abrindo mão do futuro. Eu quero encorajar você a ousar, a ter coragem. O ano está começando. Essa é a hora de você falar, não, eu vou ousar. Eu vou com coragem fazer isso. Com coragem eu vou compartilhar o Evangelho com a minha família. Com coragem eu vou me dedicar a um ministério. Com coragem eu vou compartilhar o Evangelho com os meus vizinhos. Com coragem eu vou encontrar uma área, eu quero servir mais esse ano. Com coragem eu vou enfrentar o que precisa ser enfrentado. Há coisas na nossa vida que ficam patinando, porque nós temos medo e procrastinamos. Se tem que beijar o sapo, dizia Mark Twain, não olha muito, beija logo. Minha semana, eu tenho uma lista de coisas para resolver, meus queridos. E sabe o que eu faço? Eu escolho logo quais são os piores sapos. E já começo logo beijando eles, para liberar o resto da semana. Coragem. Coragem. Eu tenho os meus, você tem os seus. Conselho, beija logo. Lembre-se que só descobre novos mundos aquele marinheiro que tem a coragem de navegar para longe da margem. Quem sempre fica pisando no solo da segurança, não corre risco, mas não chega em lugar algum. Vamos orar. Que Deus abençoe você nesse novo ano. Que Deus te lembre amanhã, segunda-feira, as decisões que você deve tomar. Que você é um filho de Deus, filha de Deus, que Ele não te deu um espírito de covardia, mas de coragem, de poder. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela linda história registrada no livro de Josué, um livro que nos mostra o valor e a importância da coragem. E nós, Pai, lutamos com isso todos os dias em áreas diferentes. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que ao meditarmos nessa história, brevemente, o Teu Espírito encontre em nós um coração com solo fértil e faça com que essas sementes hoje aqui plantadas possam germinar e dar fruto, e muito fruto, e fruto que permanece. Abençoa o Teu povo nessa manhã, Pai, e ajuda-nos a caminharmos de cabeça erguida e caminharmos corajosamente. Em nome de Jesus. Amém.